la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Isto é a doutrina liberal. É a doutrina que o mercado e a democracia vão juntos, são inseparáveis. Isto é uma praga. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. Eu sou Felipe Abal e pela 40ª, 96ª vez, esse aqui é Gabriel Divan. E aí, Gabriel? Isso é uma mentira, isso é matematicamente um dado incorreto, porque não foram todas as 496 vezes que começou um Vira Casacas que eu estava aqui, mas eu diria que numa porcentagem altíssima delas, sim. Então, passa para a história, imprime a lenda, né? A lenda é melhor que o fato e vambora. Estamos aí, Vira Casacas, quase 500 no ar, que satisfação. Maravilha, Gabriel Divan. 496 episódios e a gente sempre começa mais ou menos na mesma toada, né? Lá no iniciozinho, olha só, Gabriel Divan, lá no início, assim, veio o pessoal e disse, a gente quer apoiar, a gente quer fazer, a gente quer participar deste monumento que é o Vira Casacas, e daí a gente começou a fazer um apoia-se lá e coisa. E desde o início, Gabriel Divan, sabe o que a gente sempre pediu, cara? A gente pediu pro pessoal compartilhar, a gente pediu pro pessoal curtir, pro pessoal mandar pras pessoas, e que se desse, mandasse R$5. Desde o episódio 12 até agora, não aumentou. Não aumentou. A única coisa da sua vida que não aumentou. Cara, é incrível a forma como a gente resolveu ignorar a inflação, né? Nós vamos lançar um livro. Aliás, falando no assunto do podcast hoje, né? Nós vamos lançar um livro aí no futuro que vai se chamar assim Freakonomics Freak mesmo. E vai ser mais ou menos assim, olha, inflação é um dado fictício, ignore-a. Ignore-a, simplesmente, e viva a sua vida, né? Pelo menos é o que a gente faz aqui, sempre lembrando que a gente possibilita que as pessoas apoiem com uma quantia que seja satisfatória, confortável, boa, que elas quiserem, mas a gente sugere um patamar de R$5, este sim, de fato, não aumenta e ele realmente nos ajuda a fazer chover por aqui. É impressionante o que um podcast, um portal, um canal, um projeto que você gosta desses consegue fazer com uma galerinha da boa botando R$5 por mês. É o Pix recorrente mais barbada de todos os tempos, é o Apoia-se, é o Orelo.cc mais agradável com o qual você pode conviver, com o seu orçamento aí não sendo afetado em nada, Felipe Abal. Não, cara, é uma maravilha, né? Então, por favor, pessoal, quem puder ali, vai lá no viracasacaspodcast@gmail.com, vai no apoia.se/viracasacas, vai na orelo.cc, procura Vira Casacas, compartilha esse episódio, mande pra pessoa que você gosta, manda pra pessoa que você não gosta, obriga alguém a ouvir, né? Sequestra alguém que tá saindo do seu trabalho, coloca na mala do carro e coloca o Vira Casacas pra tocar. É assim que funciona. Ai. Mas é verdade. Lembre-se que muito mais do que compartilhar coisas ruins de pessoas horríveis para dizer, olha aqui esse canalha, é importante você compartilhar coisas boas de pessoas legais para dizer, olha que programa massa. Olha que alternativa interessante, olha que iniciativa boa e bacana. Então, tudo isso tem a ver com a sua postura no que diz respeito a apoiar o lado correto. E, claro, o lado correto às vezes faz certas coisas, né? Como botar alguém na mala e ligar o alto-falante, né? Isso às vezes é coisa de quem é do lado correto também. É isso que chama de marketing de guerrilha, né? Eu acho que é. Invade um banco com uma arma, põe o Vira Casacas pra tocar e diz, todo mundo parado aqui pra ouvir. Todo mundo aqui, ó. Que houve? Você quer... O cofre não está na nossa mão, a chave? Não quero cofre nenhum, eu quero uma JBL. Ou se não, assim, ó, já que tem o chato do avião e a mala do metrô que fica pregando, né, palavra de Bíblia, né, não solicitada, né, numa hora imprópria, na hora que a galera não tá nem raciocinando direito ali,
de manhã cedo. Então faz o seguinte, ó, seja o terrorista do Vira-Casacas. Entra no metrô aí, se você estiver em São Paulo, numa linha que ainda está funcionando, por exemplo, você pode entrar no metrô com a caixinha de som e dizer assim, ó, agora aqui, ó, vou botar uma parada para vocês aqui, ó. E é isso, cara, bestialidade imperialista. Espalha a palavra. Exatamente, né? What kind of democracy is that? Enfim, satisfação. Estamos aqui no Vira-Casacas quase 500. E falando em guerrilha, Felipe Abal, a gente que lança podcast aí e pedindo contribuição, mas de graça, a gente que produz colunas aí que não oneram a mais absolutamente ninguém que nos ouve, ninguém que gosta da gente, a gente que mantém a nossa presença aí tentando perturbar o outro lado, a gente vai falar também de guerrilha aqui. Nós vamos falar de pessoas que perdem dinheiro com o lançamento de livros porque insistem em popularizar, em democratizar, em distribuir ele de graça. Sabe quem é? Nós. É um por vez, né, Gabriel? A gente vai revezando aqui assim. Agora chegou a sua vez. O Gabriel tá sempre em estado de revolução permanente, né, cara? E agora então, Gabriel, Revolução Permanente, volume 2. É isso aí? Em primeiro lugar, vamos fazer um introito aqui, né? Tá, vamos fazer um introito. A gente decidiu que nos últimos tempos ia ser bastante legal, ia ser bastante digno, ia ser honesto, né? E, de certa maneira, necessário, eu e o Felipe, que a gente comentasse aqui no nosso programa, afinal de contas, né? A casa da mãe Joana, né? Afinal de contas, a gente comentasse, a gente fizesse episódios muitas vezes temáticos do que diz respeito à nossa própria produção, né? Quando o Felipe ainda não tinha assinado o contrato para o seu retorno, né, do período de hibernação, ele lançou o seu último livro, que também foi alvo de programa aqui, também foi alvo de episódio, que no caso foi o de número 341, querido presidente, hein? Lembra desse, né? Lembra desse. Então, a gente estava falando aqui justamente do lançamento do último livro do Felipe, cujo título é Cartas aos Presidentes da República, né? Interessantíssima obra aqui. Felipe, mantém ela disponível aí para quem quiser, mantém ela disponível para quem quiser baixar. Tem como comprar também, mas como eu falei, né, a gente gosta de perder dinheiro. Então, o livro segue disponível. Nós também lançamos o episódio 479 recentemente, que foi um mega sucesso em termos de downloads e acessos, que é o episódio Resistindo à Melancolia de Esquerda, para comentar a tradução que eu e o Felipe fizemos de um texto da Wendy Brown, que ainda era inédito em português, fizemos com autorização da própria, muito bacana o episódio, muitos legais os temas ali debatidos. E agora, viemos aqui, humildemente, na sua presença, na presença de todos vocês, para algo que me orgulha muito, que é, Felipe Abal, o lançamento oficial do meu mais novo livro, o Revolução Permanente Volume 2. Ele está sendo lançado nas plataformas, está sendo lançado para venda, está sendo lançado para divulgação no exato momento em que você está escutando esse podcast. Então, se você é da turma da madrugada, você tem ele lançado nesse momento, né? Se você foi o primeiro a ouvir, você lançou o livro, você cortou a fita inaugural, muito obrigado, porque junto com esse episódio aqui, tá vindo uma série de iniciativas aí, inclusive o próprio livro que você pode baixar inteiramente grátis, caso não queira colaborar com o autor, caso não queira colaborar com a editoração de obras acadêmicas no Brasil, caso não queira colaborar com a cultura, caso queira que as pessoas continuem passando fome tocando Everybody Hurts, do R.E.M., né, você pode baixar de graça, tá? Brincadeira, pode baixar de graça, assim como pode comprar. As duas coisas me animam demais, Felipe. Muito bom, cara. Depois a gente vai falar, né, porque não tem só livro, tem mais coisa. Né? O Gabriel não faz coisa pela metade, né? Ele faz tudo. Não, eu encho o saco de vez, né? É uma estratégia maquiavélica, né? A gente enche o saco de uma vez só. Não, mas é bom, é ótimo. Vai ter para quem quiser ouvir, para quem quiser ler, para quem quiser colorir, né? Revolução Permanente para Cara, colorir. O de colorir seria uma bela ideia. Imagina o Bob Goods, assim, do Vira-Casacas, né? O Nick Land, assim. O Nick Landzinho fazendo maldades, né? Isso é legal. O Mark Fisher embaixo gritando, não! Para!
Mas, Gabriel, né? Então é claro que a gente tem que começar do início, tá? Tu quer falar sobre o Revolução Permanente 1, né? Porque assim, o Revolução Permanente 1, ele vai ter ligação com o 2, que é claro que tu fala sobre política criminal nos dois, eu acompanhei nascimentos das crianças, mas me parece até que o 2, ele tem uma pegada, ele tem uma ótica bem diferente do 1, né? Não é uma continuidade. Preciso ler o 1 para entender o 2, professor? Isso é uma pergunta muito importante ser respondida logo no início, né? Porque é um belo jeito de espantar leitoras e leitores, né? Eu me lembro que o José Faleiro, grande escritor, né? Porra, best-seller aí para mais de metro, né? Talento inegável da literatura brasileira, gaúcha e tudo mais. Ele falou sobre isso e falou sobre a questão de dividir muitas vezes livros e histórias, porque, porra, vai escrever um livro de 1000 folhas, quem é que vai comprar esse negócio e vai ler até quando? Vai levar 3 anos para ler, né? Mas não é uma espécie de continuação do ponto de vista de, nossa, tem o volume 1, o volume 2, vai ter o 3, o 4, o 5, o 6 e a obra não acaba nunca. Não, são obras independentes, até porque é uma coisa muito engraçada, né? A gente vai passar a chamar o Revolução Permanente 2020 de volume 1 na mesma esteira que a gente mudou os números dos episódios do Star Wars, né? Porque agora que tem um 2, passou a ter um 1, porque não foi uma coisa planejada. Então, existe sim uma continuidade em termos de ponto de vista, de estilo de escrita, de formato. Existe uma continuidade de projeto de publicação, mas é muito mais uma questão de mais um livro da mesma família do que um outro volume, como se o 1 tivesse incompleto sem o 2. Então, você pode tranquilamente ler só o 2, ou ler só um, ou ler ambos, vai ser bem legal, garanto para você que vai ser bem legal. Enfim, não é uma questão de dividir uma ideia, um texto em vários volumes, é uma questão de ter uma continuação, Felipe Abal. Sabe aquele filme dos anos 80 que não precisava de uma continuação, mas quando aparece você pensa assim, interessante, né? É isso aí. De Volta para o Futuro. Ele vai fazer mais um? Vai. Rapaz, fez. Muito bacana, Gabriel. E qual é que é a pegada desse 2 aqui? Porque, né, eu te acompanhei, muito papo sobre aceleracionismo, sei que tu ocupou o Vira Casacas também, para conversar com um monte de gente sobre coisas que tu já estava pensando, ocupou o Crise para falar também sobre isso aí. Então, né, de onde é que partimos? De onde é que entra o Nick Land, o Mark Fisher, toda essa galera aí? Bom, eu tenho algumas ressalvas e eu tenho a dizer, e é engraçado estar na posição de falar no Vira Casacas como se fosse um convidado, né, explicando um lançamento de um livro meu ou coisa parecida, mas que fique claro, aqui é um lugar perfeito para falar sobre isso, porque uma das pessoas que realmente acompanhou essas discussões e o germinar dessas teses desde o nascimento está aqui na minha frente, Felipe Abal. Não à toa que ele é uma das primeiras pessoas que ganham uns agradecimentos no livro, né? Porque estamos juntos nessa e estamos juntos, né? Tentando popularizar, tentando jogar para mais gente possível esse tipo de discussão. E, enfim, algumas ressalvas que eu costumo fazer é, primeiro, né? Quando o cara fala que ele escreveu um livro que tem uma pegada de livro de filosofia, soam 153 sirenes, né? Porque eu não sei pra ti, cara, mas pra mim é meio engraçado, assim, quando o cara se auto-intitula filósofo, assim como quando o cara se auto-intitula poeta e tal, a gente sabe que não é só escrever alguma coisa, né? E não é só inventar uma moda lá e tudo mais. Então ainda sou um pouco pedante, ainda sou uma coisa meio esquisita sob certo aspecto, mas a gente tem que admitir coisas, né? Nós temos que dizer sim, nós temos que tomar atitudes propositivas. Então, bom, sim, é um livro onde eu, pelo menos, tento fazer algum tipo de discussão de filosofia, de política e de coisa parecida, né, misturado ao campo original, ao campo matriz, que é a questão jurídica e, obviamente, jurídico-penal, minha chamada praia. Mas aqui tem uma situação que também é interessante, né, quando o cara se autocoloca como pioneiro. Puta, isso é tão perigoso, velho. É tão perigoso. Mas o fato é, se pegar, por exemplo, a dissertação que virou aquele bom livro do Antônio Galvão, que a gente já entrevistou aqui, a gente já conversou com ele aqui, a gente poderia dizer que talvez foi a primeira publicação brasileira no que diz respeito a falar de direito e Mark Fisher.
Se bem que o Galvão, ele tem uma coisa onde ele parece muito mais interessado em discutir o Fischer, em apresentar o Fischer, né, e trabalhar com a questão de você pensar o núcleo de suas teses, né. Ele faz uma introdução que eu não canso de dizer que é muito interessante. Eu recomendo bastante a leitura daquela obra para quem quiser começar a se aventurar no Mark Fisher e mesmo para quem já é iniciado para aprofundar algumas ideias. Mas eu gostaria de dizer aqui, né, não sem um risco imenso de estar sendo injusto, que Revolução Permanente Volume 2 é o primeiro trabalho jurídico do Brasil, ou talvez nem tão jurídico assim, mas certamente, né, de uma matriz jurídica, que opera, que traz as teses do Fischer para tentar jogar para dentro de uma discussão de direito para tentar tirar alguma coisa dali. Ou seja, o Fischer aqui é ferramenta de trabalho, a hipótese que vem de vários autores e autoras, mas que está muito fortemente calcada em Mark Fisher, ela vem como uma espécie de fato, né, questão operacional. Vamos ver o que esse cara falou e vamos ver o que esse cara falou que pode ser jogado para dentro da nossa discussão. É muito refratário, né? Falar em direito e falar em alguns autores, em algumas teses, né, parece uma coisa repelente, porque parece que o que eles estão falando serve muito mais para demolir, para destruir, para se afastar de uma perspectiva do que para, eventualmente, construir algo com ela. Então aqui sou eu tentando construir dentro de uma esfera político-criminal, jurídica, com o Mark Fisher. Não é uma adaptação fácil. Vamos ver se, eventualmente, aí o pessoal que lê acha que é uma adaptação útil. Se for útil, já tá bom. Não preciso de mais do que isso. É que esse é o ponto que é legal, né, Divan? Porque, assim, existem pensadores, como é o caso do Fischer, eu concordo contigo, eu acho que filósofo é um termo meio esquisito, assim, da gente utilizar, mas que a gente lê, a gente concorda, né, se repete muita coisa, né, cara, é mais fácil o fim do mundo do que o fim do capitalismo, etc e tal, tá tudo ok, é isso aí mesmo, foi o que ele escreveu, está lá. Só que quando tu vai como pesquisador, e isso sim a gente é pesquisador, né, Divan, tu pega um cara desse, tu olha como um tipo de uma, né, de um conjunto de ferramentas que ele vai te fornecendo, e tu diz, o que dá para fazer com isso aqui? Porque não dá para ficar só nessa análise estática parada que ele fez naquele determinado momento, como se tu tirasse uma fotografia. É de que maneira que eu posso instrumentalizar isso aqui para acrescentar algo na área em que eu estudo, na área em que eu trabalho, esse tipo de coisa. Isso é difícil no caso do Fischer. Porque, é claro, ele nos dá várias pistas, por exemplo, políticas, eu acho, de ação política, esse tipo de coisa. Mas quando tu passa em que tu exatamente faz esse pensamento, como o Galvão fez, como tu tá fazendo, como a gente tá fazendo junto, daqui a pouco tem outra coisa também que vai sair por aí. Opa, aguarde, né? Stay tuned. Sempre tem coisas, mas de que maneira que eu posso aplicar isso aqui? Para dar uma nova visão, se o Fischer traz uma golfada de ar fresco, como é que eu posso utilizar isso aqui para minha área? E isso é a parte mais legal, né? Que é de não deixar morrer. Não são aquelas obras que ficaram lá tão paradas. É o que se faz com o Marx, é o que se faz com o Freud, é o que se faz com tantos outros por aí, né? Só que com o Fischer é um pouquinho mais difícil, porque como tu falou, tem muito pouca coisa realizada nesse sentido. Principalmente no Brasil, né? Pois é. O pessoal que é da área da pesquisa jurídica, que está nos ouvindo, certamente vai reconhecer, ou pelo menos vai apitar alguma coisinha en passant a respeito do nome que eu vou falar. Quem não é, talvez não vá fazer tanto sentido assim. Mas havia, né, já falecido, um pesquisador muito influente que teve um impacto muito grande nos anos 80 e 90 na questão da pós-graduação brasileira, que era o Luiz Alberto Vará, né? Argentino, mas uma espécie de radicado brasileiro ou coisa parecida. E uma coisa que sempre me encantou no Vará era aquela questão de pensar para além da dogmática, pensar para além dos esquadros mais formais, pensar de uma maneira vividamente livre, chegar a algumas conclusões e algumas teorias que pareciam, né, muito mais arrojadas do que se poderia conviver com elas, em certo aspecto, mas ao mesmo tempo me deprime um pouco a questão do Vará, pelo fato de que
não consigo ver claramente influência desse homem no sentido de alguém realmente se apropriar daquelas coisas dele e colocar para funcionar, e não precisa colocar inteiramente para funcionar, né? O Vará tinha uma visão, eu posso chamar de psicodélica do direito ou coisa parecida, mas você basicamente não pega as coisas que ele estava tentando trabalhar e tenta instrumentalizar, e aí fica aquela coisa assim, ó, livro em homenagem ao Vará, e todo mundo fala como seria maravilhoso se um dia as coisas se abrissem da mesma forma que ele propunha. Coloque-o sobre o Vará. É um monte de cara contando, uma vez eu falei pro seu Vará, eu tomei um conhaque com ele, e ele era tão engraçado, ele falava tantas coisas bonitas, a visão desse cara, velho, no fundo isso é triste, né, porque o cara deixou um monte de possibilidades e ninguém se arrisca a pegar e dizer assim, olha, vamos botar no papel, vamos botar na prática alguma coisa, né, no que diz respeito, não. As pessoas ficam com essas reminiscências e ficam falando sobre como ele era arrojado, e como ele era inventivo. E aí essa inventividade não vai para lugar nenhum. E eu tenho muito medo que isso aconteça com o Mark Fisher, né? Lembrando, o Viracasacas é a casa do marquesismo brasileiro, embora o crise, né? Ele chegue também forte nesse epíteto aí, e não é por acaso, né? Pelo trabalho que eles fazem. O Mark Fisher tem se popularizado bastante, eu quero acreditar, Felipe, que nós temos uma larga escala de participação nisso, mas fica aquela questão, né? É muito fácil você fazer um escrito onde ao final não se conclui nada e se evoca essas coisas aí do Fischer, como o futuro, a melancolia, é mais fácil imaginar o fim do mundo. Sim, Galo, é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo. Agora, o que a gente vai fazer nesse momento do capitalismo com essa afirmação? Assim como fazer a denúncia dessa melancolia, assim como fazer a denúncia da estagnação cultural do realismo capitalista, assim como fazer a denúncia da forma como até mesmo nossos sonhos e a nossa própria imaginação foi colonizada, e isso é a principal estratégia, né, da fase atual do capitalismo, colonizar a nossa possibilidade de imaginar outras coisas, fazer essas denúncias aí, é uma tarefa muito importante. Agora, eu temo que tenha muita gente por aí lendo Fischer, se maravilhando com esse tipo de coisa, mas não chegando num outro passo que era extremamente importante, que era inclusive o que ele queria, o que ele estava propondo no final da sua trajetória e o que ele queria ver concretizado de certa maneira, que é a gente não só imaginar, mas a gente usar a potência imaginativa para criar coisas, para experimentar, para tentar fazer jogadas, né, fora do script, para tentar se mover de uma maneira inesperada, justamente para construir esse futuro possível que nos interditaram. Esse futuro que nos fizeram acreditar que não vai vir, que não depende da gente, que a gente não tem como avançar frente a ele ou coisa parecida. Então é muito importante que a gente pegue essas autoras e autores que são referência e realmente acrescente coisas e tente usá-los, e tente usar o seu manancial, porque ficar glorificando o pessoal num altar e fazer todo um mise-en-scène para chegar de novo na mesma frase de impacto que essas galeras falaram, né? E que aí a gente basicamente dá uma volta e segue os nossos próprios passos e vai parar no ponto de estaca zero, é uma coisa meio esquisita. Então eu faço essa comparação com a questão do Vará, porque, o negócio do Vará é muito louco, né? As pessoas, elas ficam para sempre glorificando, né, o que o Vará falou, ou quem sabe alguém tenta fazer, né, andar para frente o que esse cara falou, para ele não ficar só falando lá num livro que já foi escrito há 20 anos atrás, ou coisa parecida. É verdade, é boa comparação, Divan. Agora, Divan, me diz o seguinte, cara, folheando o teu livro, que eu recebi antecipadamente, por óbvio, né, tu continua utilizando, né, pessoal que tu já gostava bastante antes, né, o Hart, o Negri, tu nunca vai abandonar esses caras aí, né, tá sempre presente ali, mas tu tem um pessoal novo, cara, e aqui eu acho que vai desde, né, alguma coisa que eu diria é mais alinhado, sabe, assim, vou utilizar aqui Deleuze e Guattari, é novo, mas não é fora. Mas tem uma outra galera que tu vai citando ali também, como a gente deu spoiler ali no início, né, que tu vai citando, que tu vai pensando aqui a respeito, né, como é o caso dessa galera mais aceleracionista ali, do Nick Land, etc e tal. Como é que foi todo esse negócio de transitar por esse pessoal, cara? Bom, em primeiro lugar, né,
é importante dizer que eu tô de saco cheio de várias coisas, velho. Eu tô de saco cheio de várias coisas e de várias galeras, né? Da crítica jurídica, inclusive, se fosse do juridicismo acadêmico reacionário, dogmático, padrão, né, ou coisa parecida, não seria surpresa. Mas eu tô de saco cheio de um criticismo também, que vai sempre para os mesmos lugares, fala as mesmas coisas, chega também, né, nas mesmas conclusões e acha que tá abalando, né? Coisas que vêm desde 1960 e bolinha lá, os caras concluem de novo e acham que abalam. É o reino dos chavões, né, cara? Então a questão é, como é que a gente pode construir algo novo? Como é que a gente pode construir algo que ainda não foi pensado? Como é que a gente pode construir algo que a gente bota a cara a tapa, vai de peito aberto, se arrisca para tentar abrir um novo caminho? Pode ser que eu dê com a cara no muro, pode ser que eu vá cortando o mato a facão e caia num penhasco, né? Não sei. Mas a gente precisa pensar algo novo, cara, e a proposta dessa obra aqui é justamente essa. Então eu pensei, cara, tô numa discussão e no interesse de leitura há muito tempo sobre tanto o Mark Fisher quanto seus contemporâneos, quanto ideias políticas que vêm desse tipo de caldeirão, digamos assim. E aí um dia eu pensei, cara, eu acho que eu tenho uma hipótese aqui que periga trabalhar com uma crítica jurídica, com uma crítica político-criminal, que talvez consiga jogar o aceleracionismo, talvez consiga jogar essa discussão na panela. Mas aí eu vou precisar dar uma mergulhada um pouco maior, né, nesse panteão aceleracionista, nesse tipo de estudo, nesse tipo de, digamos assim, panorama de visão política, de visão de mundo e coisa parecida. Foi aí que eu tomei vergonha na cara e eu fiz uma coisa que eu fiquei muito tempo da vida esperando para fazer, porque eu achava que ia perder muito tempo, eu achava que não ia dar certo. Você que está me ouvindo aí, você que pensa assim, ó, nunca aprenderei japonês. Você que está pensando assim, nunca aprenderei a tocar piano. Você que está pensando assim, nunca que eu vou conseguir fazer aqueles movimentos lá do polidancing e tal. Pois é, eu uma vez pensei assim, nunca vou entender Deleuze e Guattari. Até o dia em que eu disse assim, ó, eu vou brigar com esses caras e eu vou entender nem que eu tenha que sequestrar o raciocínio na marra, né, e botar ele num cativeiro durante alguns dias. Então, o que aconteceu? Eu pensei que a gente precisa estudar esse tipo de coisa e precisamos, então, fortalecer a base, né, tem que fortalecer o core. E aí vamos fazer o quê? Vamos caminhando para trás. Vamos ver onde é que o Fisher estava quando falava dessas coisas, vamos ver quem era, né, aquelas pessoas que estavam lá compartilhando espaço e pensamento com ele. Nick Land, é óbvio, né, é um personagem e tanto para o bem e muito para o mal, como tem um capítulo inteiro do livro sobre isso. E aí a gente começa a andar mais para trás, a gente começa a tentar chegar a algum lugar até que tem um ponto de corte, né? Temos que fazer um ponto de corte, porque se eu vou buscar a genealogia, eu vou ficar puxando um fiozinho de barbante até o meteoro que estourou os dinossauros. Então eu disse assim, olha, o ponto de corte vai ser aquele momento onde essa galera aqui parece ter bebido na fonte de um modo irremediável e parece ser aquilo que brilhou para eles. E o ponto de corte foi essa literatura aí pós-maio de 68, que ela é muito, muito referida e ela é, digamos assim, muito simbolizada por aquelas coisas como alguns escritos do Lyotard, né, alguns escritos de pensadores tidos por malditos nessa época, e aí eu chego no Deleuze e Guattari, porque eles têm uma passagem do Anti-Édipo, que é onde basicamente se inventa, né, não a ideia em si, mas se inventa e se patenteia o termo aceleracionismo, uma passagem que, por óbvio, ela é citada em absolutamente todo mundo que escreve sobre isso, todo mundo que vai tentar falar sobre isso não consegue escapar dessa citação, e ali eles colocam, inclusive, a palavra, né, o acelerar o processo, o não se distanciar, o não se afastar da coisa, mas sim insistir mais nela, de uma maneira que você tenta provocar algum resultado entrópico com isso. Então eu cheguei no Deleuze e Guattari dessa maneira, eu disse assim, bom, se eu precisava de um motivo para perder esse medo de finalmente, né, entrar no espaço conceitual desses caras, e de certa forma, em termos de filosofia, é uma coisa muito particular, é um pouco como aprender japonês, né, porque você vai aprender outra gramática, outra significação para outras palavras, você vai aprender conceitos que são muito particulares, que não são partilhados com outras correntes de pensamento, você vai aprender uma série de coisas que você fica em questão bastante, e aí eu cheguei à conclusão, bom, é aí que começa o nosso estudo. Então, cara, eu passei um bom tempo, mas um bom tempo mesmo,
mergulhado nessa coisa para eu sair de lá com uma compreensão mínima, para eu poder chegar em Tóquio, em algum lugar, e perguntar onde é o banheiro, e não me apontarem, né, onde é, sei lá, né, o cartório de registro público, ou coisa parecida. Não, sempre quando o cara se depara com esse tipo de figura, assim, é uma coisa que é muito traumática, né, cara? Porque realmente, eles não estão querendo escrever para se fazer entender, eles querem que você entre no mundo deles para conseguir compreender aquilo que eles, né, deixam subentendido por todos os lados, assim. Mas é um negócio legal, né? E é muito difícil aquele negócio do por onde que eu começo com esse troço? Tu simplesmente tem que começar. Em algum momento, isso vai entrar na tua cabeça. Mas esse primeiro momento é o mais complicado que tem. É aquilo, cara, né? O cara que consegue fazer um solo de clarinete, ou o cara que consegue desenhar, né, a estrutura, né, de um edifício, ele aprendeu a fazer isso, né? Ele aprendeu a fazer isso. Essa pessoa aprendeu, assim como as pessoas aprendem coisas o tempo todo. Eu não tô querendo dizer, né, que você tem que fazer que nem aquela palestra que virou meme já, né? Não entendeu Kant, então deixa de ser burro e vai ler de novo, porque você vai entender, né? Não é bem assim, né? Agora, há que se fazer um esforço, né? E aí eu tento devolver pra galera, né, essa experiência, como quem disse assim, eu fui o canarinho que entrou na mina lá, pessoal, tá? E eu tento devolver isso pra galera numa parte específica do livro, que é o capítulo número 2, né, intitulado Comida, Diversão e Arte. Sim, né, eu sou velho, então eu cito uma música dos Titãs, né, do glorioso disco Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas. E eu cito isso porque, Felipe, esta é uma citação que quase que literalmente o senhor Karl Marx fez. Por quê? Porque essa galera aí bebe num marxismo que é principalmente o marxismo do Grundrisse. Eu ia te perguntar isso agora, cara. Assim, dá pra tirar mesmo do Grundrisse, assim, aquela gênese do aceleracionismo, cara? Dá pra tirar. Inclusive, tem aquela questão de que no Grundrisse tem um trecho que o pessoal chama de o fragmento sobre as máquinas, mas se você procurar no índice, você não vai encontrar, porque é uma parte específica de um capítulo que não tem esse nome. Não tá escrito lá, aqui é o fragmento sobre as máquinas, hein, galera? Mas é onde justamente o Marx vai falar dessas mutações do capital fixo em relação à possibilidade do maquinário se desenvolver de tal maneira que a relação própria entre homem, trabalhador, mulher, trabalhadora e produção e maquinário vai mudar para sempre com esse tipo de avanço tecnológico. E ali é fonte pra galera falar um monte de coisa, né? Desde aquela história do comunismo de luxo automatizado até chegar em umas outras tendências. Mas o mais interessante no Grundrisse é que, de fato, né, nessa linha de pensadores que está muito simbolizada, por exemplo, pelo Antônio Negri, o Negri, inclusive, tem um livro magnífico, que é um conjunto de palestras que ele deu no final dos anos 70, chamado Marx Além de Marx, onde ele vai estudar, passo a passo, o Grundrisse. E ele vai dar a sua interpretação que ficou famosa do Grundrisse, o que levou uma linha muito grande de pesquisadores até hoje a dizer que, na verdade, o Grundrisse é a obra magnânima e o Capital seria uma espécie de, né, versão passada limpa meio chata. O Grundrisse seria verdadeiramente revolucionário e verdadeiramente inventivo e o Capital seria algo do tipo assim, tá, agora faz isso aqui para publicar, organiza essa porra toda aí para publicar. E é no Grundrisse, entre outras coisas, que vai ficar explicado o conceito de produção, distribuição e consumo na versão que o Deleuze e o Guattari vão usar para simbolizar a nossa esfera psíquica, que é aquilo que faz, entre outras coisas, o Anti-Édipo, um livro famoso, né? A ideia de sínteses, de produção do inconsciente, toda aquela questão onde eles utilizam muito a simbologia da máquina, né, da produção maquínica, do desejo maquínico. Então, nesse capítulo 2, quando eu repito, né, vai haver um momento que o próprio Marx vai dizer, cara, a fome do faminto, famélico, biologicamente necessitado, que come carne crua, né, se for o caso, é diferente da fome que você tem de comer um belo prato específico num tal lugar, né? Então, a gente não quer só comida, Felipe Abal. A gente quer comida e mais coisa. É por isso que, nesse capítulo, eu tento fazer, né, essa devolução, né? Eu chego pra galera e digo assim, olha, venha comigo tentar entender esse negócio aqui, porque eu vou explicar de uma maneira extremamente resumida e, por óbvio, sob um certo aspecto incompleta,
mas eu sou tributário, né, das pessoas que me ajudaram a entender essas coisas, então a minha tarefa também é tentar facilitar. Tem um livro fantástico do Rodrigo Guéron, que também fala sobre a questão de Marx sendo lido por Deleuze e Guattari, que já ajuda demais. Nossa, um abraço para o amigo Rodrigo Guéron, se estiver ouvindo. Não o conheço, cara, mas o seu livro me acompanhou por muito tempo. Enfim, né, a gente tenta colocar essas coisas aí. E também é um negócio interessante, né, porque a gente está falando aqui de uma série de coisas e a gente já está esmiuçando alguns dos pontos principais em termos de apoios teóricos e marcos do livro, e a gente não falou nada de direito ainda, e nada de política criminal ainda, porque justamente, né, é uma construção que vem vindo, ela vem se fazendo. Mas é isso, né? Em algum momento eu tento dizer, olha pessoal, Deleuze e Guattari, eles influenciaram muita gente boa, então vale a pena vocês lerem eles, não é assim tão difícil quanto parece, embora seja muito difícil, não é tão maluco quanto parece, embora seja bem maluco, e isso eu prometo para vocês que tem algum fundamento depois quando a gente vai falar de questões político-criminais. Cara, porque assim, antes da gente chegar ali nas políticas criminais, eu acho interessante a gente dar uma faladinha ainda sobre essa questão do aceleracionismo que tu vai desenvolvendo aqui nos capítulos posteriores. Porque assim, ó, muita gente leva isso aí hoje como algo exclusivamente ligado à loucura em que o Nick Land entrou. E até, eu vou dizer um negócio, né? Tu falou do comunismo de luxo, né, automatizado. Cara, eu vou falar o seguinte, ó. Eu gosto dessas coisas, eu gosto do Surnicek, eu gosto desses caras que por mais que tu possa dizer assim, pô, que viagem, que loucura, que não sei o quê, eles estão tentando pensar no que vem depois, né? E a gente já falou disso aqui anteriormente, que assim, ó, eu acho que não vale mais a gente pegar e ficar pregando sempre um retorno a um passado que teria sido melhor, que a gente sempre cai no máximo, cara, numa social-democracia limpinha. Sabe? No máximo tu vai cair nisso aí. Então, mas isso aqui é uma loucura, mas isso aqui não dá, mas isso aqui eles cagaram. Cara, eles estão tentando. Se tu conseguir pegar uma página daquilo ali e dizer, não, mas aqui tem algo, eu acho que já vale de tudo. A gente fica muito covarde, né, exatamente de fazer isso aí que tu disse lá no início, de pegar e tentar entrar em alguma coisa, de propor alguma coisa, qualquer coisa que seja. Porque é só assim que vai surgir o novo, né? O velho tem que morrer, cara. Sabe? O velho tem que morrer. Então aquele negócio, vamos voltar, mas veja, a experiência de 1930... Meu velho, é outro mundo, né? O velho Marx não tinha como imaginar a inteligência artificial, sabe? Não é incabível. Então, assim, ó, é palavrão ou tem coisas ali? Assim, ó, é uma coisa muito maluca, porque isso que tu falou é uma das coisas que eu quero trabalhar e é uma das coisas que comprova uma das teses principais do livro. A gente e eu falo a gente no sentido de progressistas, esquerdistas, comunistas, socialistas, né, revolucionários radicais. Eu vou botar todo mundo numa mesma panela, ainda que, né, não necessariamente todo mundo cabe numa mesma definição, mas eu vou botar assim, todo o lado de cá, tá? Digamos assim, todo o lado de cá. A gente é perito em fazer uma coisa que, na boa, cara, não tem mais como aturar esse tipo de negócio, que é deixar discussões no meio do caminho, abandonar partidas no meio do caminho, deixar espaços, né, devolutos para que os outros só ocupem. Tal coisa é de direita, tal coisa é de reaça, tal coisa é de conservador, tal coisa é de não sei o quê. A gente larga o jogo no meio, a gente abandona o prato no meio, a gente sai da sessão de cinema no meio, né, e a gente simplesmente deixa os espaços. Com o aceleracionismo, que é uma coisa que surge decididamente de uma versão acadêmica, uma versão especulativa filosófica radicalmente esquerda, a gente fez isso também. A gente deixa para lá e isso aí obviamente vai sendo colonizado e vai sendo aproveitado e vai sendo potencializado naquilo que ele possa ser por pessoas completamente doidas, né? A questão do Nick Land, que aliás,
já não é nem mais um ícone aceleracionista. Eu acho que nesse aspecto a gente pode dizer que ele transcendeu a sua própria teoria, porque ele chegou a algum lugar a partir daquilo, né? É um lugar horroroso, é um lugar sinistro, é um lugar odioso, mas ele chegou. Ele chegou a um outro estágio onde ele fala de outras coisas. Ele já não é mais o cara que fala do aceleracionismo. Em que pese tem um texto dele já um pouco antigo, onde ele já tinha virado o fio, e ele fala: os antigos aceleracionistas ditos de esquerda viraram uma espécie de socialistas acomodados. O aceleracionismo agora está na mão de uma juventude assim assada. Aí ele faz um elogio desses caras aí que vão de incel reacinha até neonazi ou coisa parecida. Então, abandonar uma discussão como essa é mais um capítulo da nossa triste história de dar espaços e evitar disputas onde elas deveriam ocorrer, nem que seja só para perturbar. A gente não pode se dar o luxo de não perturbar, de não fazer frente. Nós temos que ter produtos para oferecer em todos os mercados em relação a todos os tipos de consumidores. Então essa coisa de, essa discussão eu não faço, isso aí eu não quero, isso aí eu sou contra, isso aí não sei o quê. A única coisa que se gerou com isso tudo, com essa postura, foi os espaços foram cada vez mais sendo ocupados justamente por aquelas pessoas que conseguem aproveitar isso aí da forma mais escrota possível. Então não, aceleracionismo, vamos lembrar, aceleracionismo, você pode não gostar, você pode gostar, né? Eu tenho um capítulo do livro que eu explico, né, as bases disso aí, né? Mais uma vez eu tento, de alguma maneira, mastigar para devolver para a galera alguma coisa, como quem diz, pessoal, vem comigo, né? Cara, aceleracionismo é uma coisa inata que diz respeito a hipóteses marxistas e hipóteses que vão nessa frente de defesa, inclusive da questão do trabalhador numa luta de classe. Eu me baseio muito nos operaístas italianos, né? A raiz do Negri não mente, aqui nesse caso. E aí os caras, eles queriam basicamente contar uma história do capitalismo a partir da classe trabalhadora, que é justamente a classe que produz. A história, né, do capitalismo, ela tem que ser vista a partir de prismas que dizem respeito à classe trabalhadora, porque começar a ver desde o capital como algo que oprime e não como a classe trabalhadora, que é algo da qual o capital depende, né, já pode ser um erro. E aí tu vai chegar em algumas conclusões muito interessantes no que diz respeito a essa questão do aceleracionismo. Nessa questão de dizer, ok, vocês passam o dia inteiro falando que enfrentar essa besta fera, né, com uma espadinha de papel de carta é inevitável? Pois então vamos tomar por inevitável, vamos fazer outra coisa, vamos enfrentar de outro jeito. Esse monstro vai nos engolir. E se ele nos engolir, a gente rasgar ele inteiro, a goela inteira dele por dentro? E se ele nos engolir, a gente sair estourado, né, por dentro do bucho dele? E se algumas coisas que ele fizer, inclusive, nos ajudam, inclusive a ter condições de subir mais alto na escadinha para olhar mais de frente? É um tipo de coisa que tem a ver com uma postura que é uma postura radical, que é uma postura de esquerda, que é uma postura que a gente não pode afirmar assim, porque aí seria meio leviano, alguns são meio levianos nesse sentido, mas é uma postura que é perfeitamente compatível com o que o próprio Marx e Engels falaram desde o manifesto. Não é só de Grundrisse que se vive, né? Você vai lá para o manifesto, já está se falando numa espécie de escala evolutiva onde a organização do capital vai, de certa maneira, ajudar a promover a união de uma classe trabalhadora. A gente adoraria que isso acontecesse exatamente como eles disseram, né? Não exatamente aconteceu, a gente sabe. Mas eles já estavam falando disso, de certo modo. Então, quem é o primeiro aceleracionista? Olha, daria para dizer claramente Marx e Engels, sob um certo aspecto. Então a gente não pode deixar isso aí. Claro, as versões obviamente mais escabrosas e mais assintosas e mais escandalosas disso aí, né, elas acabam na mão de pessoas como o último Nick Land e seus asseclas e seguidores ou coisa parecida. Mas não é por isso que a gente tem que se negar a estar nesse fronte de combate também. A gente tem que estar em todas as frentes, a gente tem que estar em todos os lugares onde, eventualmente, tem espaço para ser disputado. Vai perder a disputa? Bom, cara, sabe quem é que perde a disputa? É quem, né, quem se afasta do campo de batalha, quem nem entra nela, né? Aí, essa eu tenho certeza que é uma derrota.
A outra eu já não sei se é tanto assim. É perfeito, Divan, porque assim, é sempre abrir mão, né? Abre mão de radicalismo, abre mão de uma teoria, abre mão de ler, abre mão de... Cara, a gente repete coisas assim, mas é que tudo vira um emburrecimento, né, cara? É de falar a mesma coisa para as mesmas pessoas para ser aceito e ter palma batida. E às vezes é bom você dar com a cara na parede, às vezes é bom, tu tem que errar. Não é feio errar também, né, cara? Mas essa ânsia por continuar, por se mover, por ver esse movimento, afinal de contas, né? É movimento, é acompanhar também essas coisas que vão acontecendo ali, essas mudanças, vicissitudes de um determinado momento. Então, eu concordo contigo, eu acho que se abre demais de assim, não, então o aceleracionismo ele é deles. Não, calma. E também agora eu vou te falar, a crítica que vai vir pra ti, Divan, eu vou fazer aqui o advogado do diabo, vou dizer assim, claro, né? Tu quer sair da barriga do monstro? Porque quem vai ser comido antes é o pobre, é o miserável, é o não sei o que, e você ali, professor universitário que tá muito bem, é muito fácil teorizar a respeito disso, que se você não vai sentir na garganta isso aí, Gabriel Divan. Cara, aí tem outro detalhe que é interessante também, que é um detalhe com o qual eu gosto de trabalhar, que é justamente esse, né? Primeiro, vamos falar da questão do direito e vamos falar da questão do sistema penal, né? O argumento que eu mais tenho combatido nos últimos, olha, vou botar aí, assim, ó, quase 10 anos, é aquele de dizer assim, ó, olha, tu não pode defender nenhum tipo de legitimação do sistema penal, porque se tu quiser legitimar contra o rico, contra o poderoso, isso aí vai acabar respingando sempre no pobre e tudo mais. Bom, em primeiro lugar, amigo, isso é uma falácia, porque respinga no pobre sempre, toda hora, todo dia, qualquer coisa. Qualquer coisa. E eu costumo dizer que, assim como tem um cara debaixo da ponte comendo carne de pombo, não é uma questão de uma fatalidade ou uma questão de algo que possa ser aliado ao mesmo mundo onde o fulano lucra 300 bilhões por segundo com a sua empresa mirabolante que não produz nada. Na verdade, um é consequência matemática do outro. Existe uma linha retilínea que tu pode traçar, ela é bem longa às vezes, mas tu pode traçar diretamente entre o cara que come pombo e o cara que lucra 300 bilhões por segundo com uma empresa meramente fumaça especulativa. Então eu posso dizer que existe uma linha também entre a impunidade de alguns, né, o estágio de impunidade ou o estágio de inércia, né, que existe em relação à responsabilização de alguns e aquele cara que está lá indo para a valeta, que não é submetido nem a um flagrante legal. Ele não chega nem ao flagrante legal, ele é morto antes, ele apanha antes. Existe uma questão aqui que une essas duas coisas. E eu ficar defendendo impunidade ocasional de alguns como se a legitimação de um sistema penal em relação a uma figura específica é o que vai causar hoje de noite, nesse exato momento, né, a questão de alguém estar tomando uma cacetada, né, no lombo em uma revista completamente vexatória. Cara, me desculpe, isso é um argumento que só quer paralisar a discussão. Só quer paralisar a discussão. E outra coisa, é um argumento que se eu quiser fazer o contra-advogado do diabo, o assistente de acusação do diabo, se eu quiser fazer isso, eu vou dizer assim, pô, meu amigo, então é o seguinte, né, cara, você está defendendo o único abolicionismo penal que existe, né, que é o abolicionismo penal de quando vai o sistema penal encostar num rico e vem um crítico de esquerda para dizer que isso não pode defender. Vai tomar banho, meu. Vai tomar banho. Eu tô saco cheio de criminologia crítica de Playboy, né? Criminologia crítica, né? Dá vontade de dizer assim, meu amigo, criminologia crítica, que ônibus tu pegou pra vir até aqui? Né? Qual foi a linha do trem que tu pegou aí? Que horas tu acordou pra vir aqui falar isso aí, velho? Não, porque criminologia crítica de dizer que eu não posso defender a punição de rico é aquilo que a gente sempre fala, né, cara? É esse conceito que eu vou me arvorar aqui da condição de ter inventado ele, né? Ele se popularizou muito a partir da gente aqui, é o Voltaire de Higienópolis, né? O que não falta é de advogado dativo para milionário, e poderoso e canalha de direita, né?
tem um canalha de direita sofrendo a consequência mínima que o sistema penal consegue infligir a ele, e aí vai um cara lá dizer assim, ó, não somos iguais a eles, não vamos nos locupletar, não vamos rir, não vamos gozar com a situação de alguém estar sendo submetido ao sistema penal, porque amanhã pode ser o seu tio lá na quebrada, não sei o quê. Não, velho, são coisas diferentes, meu. Tem um que eu posso tranquilamente dizer que eu quero que se foda. E tem outro que eu quero que o sistema pague por tudo aquilo que fez contra ele. Então, não é a mesma coisa. Eles têm sim uma ligação entre eles, porque no momento em que eu defendo um tipo de impunidade para me julgar moralmente superior ou para dizer que eu sou crítico e tudo mais, eu não estou fazendo nada pelo outro. Então, quando o cara vem dizer assim, ó, eu não quero que crie mais um tipo penal para poder punir um mega empreiteiro que fez uma tramóia não sei o quê, porque isso vai acabar respingando no pobre. Você só está defendendo o rico e o pobre está apanhando igual. Seja você alguém que falou isso, não falou isso, nasceu, morreu, tanto faz. Amanhã o pobre vai apanhar igual também. São outros tipos de problemas que a gente tem que lidar. Então, essa criminologia que simplesmente diz assim, olha, a minha discussão é uma discussão antipunitivista. Tá, e o que tu quer fazer, por exemplo, em relação à criação do crime da misoginia? Eu não quero fazer nada, eu quero que não se criem mais tipos penais, eu quero que não se trabalhe com isso, a solução não é punir e não sei o quê. Tudo bem, sabe o que aconteceu? Parabéns. A discussão sobre isso fica na mão de alguma senadora bizarra, de algum deputado mequetrefe, e aí vão criar um tipo penal totalmente cosmético, com uma pena destrambelhada, que não serve para nada, com uma motivação ridícula que vai ser aplicada de um jeito ruim. É mais uma discussão da qual você se afasta. Então, essa coisa de dizer que o punitivismo não é nosso, é que não, cara, não tem nada que não tenha que ser nosso, meu. Tem que ser tudo nosso. Tudo nosso e nada deles, meu, sabe? Esse é o tipo de coisa. Eu fico maluco com isso, porque o cara acha que tá cometendo a maior das travessuras crítico-radicais quando diz que não se envolve, ou quando não quer, ou quando não isso, ou quando não aquilo. Quem está deitando e rolando são os outros, né? São os outros. E causa, sim, um abalo no estilo aceleracionista, causa um curto-circuito ideológico e político no sistema, quando alguém que nem nós diz assim, ó, sou a favor da criminalização, sei lá, velho, do vicaricídio. Sou a favor da criminalização do racismo. Sou a favor de aumentar a pena para racismo e botar a ação penal pública e tirar da injúria, e sou a favor de a gente fazer a equiparação em relação, por exemplo, à LGBTQIA+fobia. Os caras não estão preparados para isso. Os caras olham e dizem assim, não, peraí, você é o cara que deveria dizer que não tem que criminalizar nada. Pois é, velho, só que quando é no teu, aí começa o discurso garantista, começa o discurso minimalista, começa o discurso do veja bem, né? Direito penal não resolve o tempo todo. Mais ou menos que nem aqueles caras que comemoraram o fato de que a gente tem que ter agora uma proteção para não ficar destruindo máquina de garimpo assim que é encontrada, porque isso aí é aplicar de antemão uma punição que presume culpa, né? Não, o Caiado, né, cara, no discurso dele, quando ele foi ser candidato, que ele chega lá e diz, vou tirar os bens do marido que bate na mulher. Eu digo, ué, mas todo mundo que é pra tirar os bens por causa de trabalho escravo, que era pra desapropriar a terra, aí não dá, né? É engraçado. E outra coisa, Felipe, esse exemplo é perfeito, porque assim, ó, vai parar de revesgueio, vai parar de rebote na mão do Caiado, uma coisa valiosíssima. Ele fala uma completa hipocrisia. Cara, a gente tem que cumprir a Constituição. Tá dizendo que tá lá. Local que tem uso de trabalho escravo é desapropriado. Mas não, o Caiado ele quer que passe toda e qualquer lei protetiva para impedir desapropriação, para impedir função social da propriedade, para impedir que quem se utilize de trabalho escravo perca bens, perca maquinário, perca registro, perca tudo. Aí ele simplesmente convive com essa hipocrisia, ao mesmo tempo que ele diz assim, ó, eu vou batalhar contra a violência, né, contra a mulher. Cara, e aí que vem a questão, né? De um lado é uma hipocrisia que a cara desse sujeito nem mente, né? Nem fica vermelha, né? Ele não fica vermelho nunca, a bandeira dele nunca será vermelha. Mas o que acontece? Vai parar com ele também um discurso onde ele pode dizer assim, ó, eu sou contra a bandidagem, inclusive contra a mulher, eu vou pegar e vou fazer e acontecer e tudo mais. Cadê o nosso discurso quanto a isso? Porque quem é que defende
Quem é que defende a mulher? Quem é que denuncia a existência de um machismo estrutural, de um patriarcado, de resultados de toda essa lógica? Quem é que costumeiramente faz isso? São deputadas, são pesquisadoras, são ativistas, são mulheres, muitos homens também, que estão de um lado específico da coisa. Mas quem é que ganha os louros por dizer eu combati o crime porque eu sou o autor da lei que aumentou para 350 anos o crime do furto da bala chachá na mercearia da esquina? Esse cara, ele ganha. Dobra a aposta. Diz o seguinte, eu quero 1.500 anos pro cara da Faria Lima que guarda o dinheiro do PCC. 1.500 anos. Exato. Tem uma coisa, né? A gente já citou eles aqui, né? Os amigos do Crise, maiormente lá o Amaury Gonzo, grande beijo pro Gonzo, né? Que faz um trabalho excepcional com aquele fórum. Nós dois já participamos, né? Tá tudo disponível na web aí, tanto o meu quanto do Felipe. Eu vou dizer que o programa do Felipe ficou incrivelmente superior a muitos outros que eu já ouvi. O Gonzo entrevistou o Eribaldo Maia e teve uma parte da conversa que eu achei sensacional, onde ele diz assim, ó, em vez de ficar chorando que o Milei entrou no governo da Argentina e propôs 700 emendas constitucionais, todas elas, né, a maioria sem nexo nenhum, a maioria uma maluquice completa, em vez de falar e ficar de birra e dizendo não pode, não sei o que, por que quando entrou um governo de esquerda, os caras não disseram assim, então vamos propor 700 emendas constitucionais aqui e vamos tentar virar esse jogo de uma vez. Deixa o outro lado se descabelar, meu. Propõe coisas, tenta mudanças, soca os caras de tudo que é lado possível, até o cara ficar tonto, não entender nada. E aí lá pelas tantas ele vai combater as medidas número 32, 129 e 615, e aí vai passar a 240, a 94 e a 2, que eram as que tu queria mesmo e tudo mais. A gente não faz isso, cara. A gente não faz isso. A gente não dobra nenhuma aposta. Então, de um ponto de vista político-criminal e de um ponto de vista inclusive ideológico, a gente tem que começar a discutir nesses termos aí. A esquerda tem que chamar para si a questão de dizer, não, cara, a pauta de defesa, por exemplo, da questão da misoginia é minha. A pauta vai ser discutida e nós vamos debater o punitivismo que vai cercar essa questão com as nossas bases, com a nossa literatura, com as nossas opiniões, com as nossas prioridades. A gente só deixa pros caras. E deixa pros caras nesse sentido aí de, eu sou antipunitivista. Cara, tu pode ser antipunitivista e ser a favor de algumas punições também. Tu pode ser a favor de descriminalizações de um lado e de criminalizações de outro. Tu pode querer que algumas pessoas tenham benefícios e tenham circunstâncias que as tornem, de certa maneira, livres de responsabilização criminal, e você pode querer que outras se estrepem, porque, surpresa, você pode ser incongruente, você pode ser, em alguns aspectos, incoerente, mas eu não chamo nem de incoerência. Eu chamo isso de você analisar a casuística. Esses caras, eles não têm problema de ser hipócritas. A gente tem 1001 problemas se toda a nossa ideologia não for um bloco de concreto inteiramente homogêneo, não sei o quê. Vá tomar banho, cara. Vá tomar banho. Gabriel, tu virou punitivista? Olha, na verdade eu vou dizer que de algumas pessoas, em alguns casos, em alguns contextos, em relação a alguns bens jurídicos, eu sempre fui. Eu só estou assumindo aqui de uma maneira mais escancarada do que nunca. Tá, mas isso significa que tu não é mais um crítico do sistema? Não, eu sou também, justamente porque as coisas, elas não se apresentam dessa maneira homogênea. Então a gente não tem que ser homogêneo. Os caras não são homogêneos, a ponto do Caiado falar uma coisa dessas, né, e passar batido. E a gente, Deus me livre, né? Deus me livre. O Gabriel vai lá e diz assim, não, cara, eu sou a favor de esse punitivismo. Ai, meu Deus do céu, que um demônio se apossou do corpo desse cara, o que houve? Ele tá ganhando dinheiro com alguém? Ele virou o fio da meada? Não, cara, não. É justamente isso que a gente pode pensar em termos de uma proposta aceleracionista também. Trabalha com a estrutura. Se é invencível, porque a gente adora falar que é invencível, né? Seja o sistema punitivo, seja o capital, a gente adora falar que é invencível, mas a gente fica, né, rançando quando alguém simplesmente trabalha com a hipótese da invencibilidade dele como algo que para servir de catapulta, para servir de bumerangue ou coisa parecida. Porque sempre redunda nisso aí, né, Divan? Chega um momento, o cara vai dizer, mas é que o outro lado, ele tem muito dinheiro, ele tem muito apoio, ele tem muita coisa. Usa isso aí, cara. Tem como usar. Como é que os caras sempre colocam aquelas emendas jabuticaba, assim, no meio de um projeto de lei, assim, tem uma emenda. Emenda o negócio deles.
Coloca no meio assim, é desapropriação pra não sei quem. Eu digo, e também desapropriação pra quem tem trabalho escravo, desapropriação pra caso de não pagar direito trabalhista. Põe ali, põe no meio. Daí tu vai ver eles, não, então não quero, retira o meu projeto, retira essa bosta. Então tu retira essa merda aqui. Exato, cara, exato. Não, e outra, né? A gente tem que pensar nesses termos também, no sentido de, velho, isso aqui é uma disputa. E nós temos que ter, inclusive, coisas que se liguem aos anseios das pessoas, né? Por exemplo, um exemplo que eu gosto de usar bastante e que eu fiz chegar dentro do livro, e a gente tem até algumas amarras que a gente rompe com o tempo, né? Eu era um cara que eu não gostava, assim, de... Num artigo, num estudo pontual, tudo bem, tu tá estudando uma decisão judicial, uma lei específica. Agora, eu não gostava muito de pegar essa coisa do livro e datar ele de tal maneira, assim, ó, o projeto que está atualmente em trâmite, não sei o quê, parece que tu tá diminuindo o livro, colocando ele num espaço-tempo específico, mas isso é bobagem. Isso é bobagem. E aí eu pensei, por exemplo, em usar como exemplo o próprio projeto de emenda da questão do fim da jornada 6x1, porque é uma coisa propositiva, é uma coisa interessante do ponto de vista em que ele todo está alicerçado naquilo que é conhecido como um movimento de vida além do trabalho. Então, o argumento que muita gente utiliza é um argumento capitalista, no sentido de vai aumentar a produtividade do trabalhador, vai aumentar a questão da qualidade do trabalho, com um pouquinho mais de descanso. Esse argumento também está na roda, também tem que ser utilizado, também é importante, também é bom. Mas o principal argumento, que me orgulhou de ver muito defendido na bancada da Câmara quando foi aprovado, né, na primeira fase o projeto, foi um argumento propositivo. O argumento de a pessoa tem que descansar, a pessoa tem que ter mais tempo para a família, a pessoa não tem que pensar em trabalhar o tempo todo, a pessoa não tem que ficar dentro do transporte coletivo para ir para o trabalho todo o tempo da sua vida, a pessoa tem que ter horas para fazer outras coisas, para fazer lazer, para fazer outras atividades, para fazer outro tipo de trabalho que seja, sei eu, se quiser. Então o argumento aqui é um argumento que ele não se calca naquela história de dizer não e não e não. Não, ele se calca na história de dizer, sim, cara, tu tem que ter tempo para ficar com a tua família, para passear no parque com teu filho, tu tem que ter tempo para fazer compras com calma, vai no supermercado com calma, tem que ter tempo para ficar de barriga para cima olhando para a lua. Tem que ter tempo para isso. E essa questão propositiva ela é muito importante porque ela dialoga com esse tipo de coisa que a gente vai ver que, na prática, esse nosso panorama crítico, esse nosso panorama que indaga, que bota o dedo na cara do sistema, ele falha nesse aspecto porque ele é muito negativista, né? E é isso, por exemplo, que a versão da hipótese psíquica, né, que constitui a gente e que constituiria, de certa maneira, a sociedade em derivação do Deleuze e do Guattari, ela é uma coisa muito espetacular no sentido de dizer, velho, os teus desejos, eles não são politizados. O teu desejo é um desejo de expansão. O teu desejo é um desejo de permanência, de existência, né? A gente é, entre outras coisas, um pedaço de carne que, ao bater do coração, luta para ficar aqui, né? Luta para se manter. Então a gente é constituído a partir desse desejo de expansividade e permanência. Sendo assim, cara, a gente quer coisas, e são coisas que vão transbordar para o nosso fluxo de consciência, não exatamente da mesma maneira que a gente gostaria do ponto de vista político, ético que a gente defende. É por isso que a questão violenta, a questão do fascismo, de certa maneira, ela tem tanta vazão, porque ela não tem escrúpulo em defender, né, esse extravasar desse desejo, nem que seja um desejo de matar o outro, de destruir, de humilhar, de discriminar, de agredir, de ver sangue. Então a gente tem aqui uma versão política da nossa estrutura de relacionamento com o mundo que muitas vezes vai contra essa torrente de desejo, essa força que numa violência fascista ela combina muito mais porque ela não precisa ter medida, ela não precisa ter esse pudor. E a nossa visão política, humanista, inclusive, ela precisa ter pudor. Então, muitas vezes, né, a gente passa o tempo todo falando uma coisa que parece que não encaixa, né? Não desejo o mal dos outros, não desejo punir ninguém. Você não pode se satisfazer quando alguma pessoa se estrepa. Você não pode, não sei o quê. Cara, nós temos que trabalhar com algum viés mais propositivo. A gente tem que assumir, entre outras coisas, que chega de falar que o povo é burro, meu. O povo só quer ver sangue, o povo quer ver o cara ser enforcado na rua, o povão é burro, o povão quer pena de morte. Cara, eu não estou defendendo essas coisas, eu não estou dizendo que parte do povão não possa ser burra.
Mas a gente tem que trabalhar com o fato de que está na hora da gente dizer alguma coisa que mais ou menos vai de acordo e aproveita o vento, aproveita a onda dessa energia de uma certa maneira. O exemplo principal que eu trago lá no início do prelúdio do livro é justamente essa questão do Bolsonaro. Porque as pessoas ficaram dizendo assim, ó, me perdoe o meu abolicionismo penal, mas eu quero que Bolsonaro exploda e morra na prisão. Isso aqui. É sério que você tem que ficar pedindo perdão por isso? Hoje eu vou botar a minha crítica penal na gaveta, porque eu vou acompanhar o julgamento e vou vibrar se eles pegarem 30 anos de cana. Isso aqui. Tu não precisa botar na gaveta, cara, porque esses caras são uma coisa, um contexto, um tipo de atitude, inclusive um tipo de excepcionalidade do sistema contra eles, que não é o tipo de excepcionalidade cotidiano que aflige o Zé, o João, a Maria, lá nas partes mais desfavorecidas da cidade. Então a gente tem sim que não precisar sentir vergonha em dar vazão a esse tipo de coisa. Tem cara que a gente tem que querer ver punido, sim, e é isso, né, para o qual eles não estão preparados. Eles estão preparados para a gente bancar o cordeirinho e dizer que, não, eu não quero punição nem para o meu pior inimigo. Eu quero. E nesse sentido vem uma citação muito legal do Negri e do Hart, que eles falam, velho, querer destruir o cara que quer te destruir não é a mesma coisa. Não é exatamente igual. O cara que quer aniquilar a tua vida, tu querer aniquilar ele, tu não se iguala a ele, porque justamente tu quer viver a tua vida, tu quer se emancipar, tu quer defender esse tipo de coisa que pode ser simbolizado pela palavra amor. Tu quer defender esse tipo de coisa. O cara quer destruir esse tipo de coisa. Então, tu querer destruir ele não faz parte da mesma coisa. Você está se igualando ao cachorro que te morde. Isso aqui. Não tô me igualando nada, velho. Esse cachorro que tá sobrando. Tem duas coisas aí, né, Divan? Uma delas, cara, qualquer filme que tu estiver assistindo, que o mocinho estiver apanhando, se ele pegar e se encolher, tu vai dizer, porra, reage, caralho. Reage, caralho. É isso aí. Tu não vai dizer, meu Deus, que violento, porque ele retribuiu aqui, né? Ele tá apanhando há 20 minutos e ele resolveu bater de volta. Tá? Segundo, eu acho que o ponto central de uma coisa que tu também fala sempre é esse, assim, ó, quando acontece esse tipo de coisa, quando tu vê uma pessoa poderosa, bilionária, um político famoso sendo punido, isso é a exceção. O sistema não foi feito para isso. Então, quando acontece, é motivo de você comemorar sim. Porque isso aqui é o desvio, ele é, né, o ponto onde não deveria ter chegado. E aqui, Divan, para te falar um pouquinho mais de política criminal, assim, eu gosto muito que tu coloca, acho que no primeiro ou segundo capítulo, tu coloca a Audre Lorde, né? Ela diz, será que eu posso usar a ferramenta do Senhor para destruir o engenho, né? Para destruir esse sistema que me oprime, porque é isso que tu tá falando o tempo todo, né? De repente eu poder utilizar alguma fração de uma política criminal, que a gente já sabe, né? Tu falou mal da criminologia crítica, né? Dos criminólogos, né? Que utilizam assim, mas ela já trazia isso aí lá atrás, ela diz o seguinte, pessoal, o sistema é feito para esse negócio, tá? O direito penal, ele foi estruturado desde o início, é só a gente entender um pouquinho para replicar, né, o negócio de quem que é punido, quem que não é punido. Tem como dar uma reviravolta nesse negócio? É esse o ponto em que a gente chega de pegar e dizer o seguinte, cara, a gente tem que se apoderar dessa ferramenta, a gente tem que tirar o chicote da mão do senhor de engenho aqui assim e dar umas pauladas nele também. É isso aqui? É a conclusão que eu chego aqui no final? Cara, é que assim, ó, tem que separar uma experiência de chamada esquerda punitiva, que já teve sua oportunidade, já teve, né, em moda sob um certo aspecto, já foi alvo de muita discussão, anos 60, 70 e 80. Tem que separar uma experiência puramente ligada a um tipo de proposta daquele tempo de uma coisa da que eu estou falando, né? Por quê? Porque, primeiro, eu não vejo tanta ingenuidade e eu não vejo tanta credulidade naqueles discursos como algumas pessoas veem. Eu acho que tem muita coisa boa ali, tem muita ideia, eu sempre vou falar isso, né? Tem livros como A Criminologia Radical, do Juarez Cirino, onde foi jogado para um pacote, assim, isso foi um discurso de um certo tempo, de um certo tipo de marxismo que achava que ia virar o jogo na base da punitividade e não rolou. Cara, tem muito mais coisa
numa obra como aquela, muito mais ideia interessante do que pura e simplesmente essa que talvez, né, num sentido bem simplório, tenha dado errado. Ou não tenha dado errado porque não tenha sequer se concretizado em termos, né? A ideia de vamos virar o sistema penal para ele combater o capital e o poder, sendo que ele foi feito para outra coisa, né? O principal argumento contra, que está correto, é ele foi feito para outra coisa. Agora, é aquela história, né? Tudo que a gente vê na rua ao olhar pela janela é estrutura / superestrutura do capital. E tudo foi feito para outra coisa também. Tudo foi feito para fazer o sistema permanecer como está e o sistema se autocorrigir quando tiver algum mínimo, né, microscópico risco de alguma virada de alguma forma. Agora, a gente não precisa pegar e dizer assim, não, o negócio é defender esse tipo de argumento onde nós vamos usar o sistema para virar o jogo. Esse argumento caiu num sentido geral. Mas existem aqui ideias que não necessariamente caíram e que não foram testadas de todas as maneiras e que talvez também não tiveram a chance tão, digamos assim, evidente que poderia ter tido. O que eu estou falando é, vamos recuperar um pouco desses argumentos e vamos trabalhar eles sob essa lógica aí do aceleracionismo. O aceleracionismo não é derrotista. Não é assim, o capital venceu, que pena, vamos tentar fazer alguma coisa com o nosso iPhone aqui. Não. O aceleracionismo é justamente uma admissão estratégica. A admissão de que, bom, nós estamos dentro do capitalismo e não dá para simplesmente girar uma alavanca lá e extinguir o capitalismo. Nós vamos ter que trabalhar dentro dele, com ele, nos termos dele, em vários aspectos. Em vários aspectos. Então, não é derrotismo e não é ingenuidade de achar que vamos usar o capitalismo e o capitalismo vai extinguir o capitalismo. Não. Né? Uma coisa que o Bifo Berardi diz, que é bem interessante, é o capital sempre viveu de contradições. Né? Então, a hipótese aceleracionista, na visão do Bifo, é um pouco perigosa, porque as contradições elas não necessariamente levarão o capital ao colapso, e sim, talvez levem o capital à reestruturação, que faz ele se fortalecer ainda mais. Mas aí tem aquela coisa, né? Sendo aqui um pouco utópico no melhor sentido que a palavra pode ter, a gente tem justamente que dobrar apostas até o ponto de chegar a um estágio onde a gente ainda não viu nada. Eles ainda não viram também nada sobre isso. Vai chegar um ponto em que a gente vai atingir alguns tipos de fluxos, alguns tipos de torrentes que ainda não estão axiomatizadas, que ainda não estão catalogadas. A gente tem potencial e a gente tem possibilidade de fazer isso acontecer. Uma das coisas que dá para ver nesse sentido político-criminal dessa afirmação é justamente isso que nós estamos falando. Quando a gente vai para o ataque, quando a gente vai para a propositividade, os caras ficam perdidos. Os caras não sabem o que fazer. Os caras simplesmente não sabem o que fazer. Né? O discurso entra em choque justamente pelo fato de que eles estão muito bem preparados para ver a gente defendendo o mesmo de sempre. Quando a gente não defende o mesmo de sempre, causa algum tipo de arrebatamento lá que é até engraçado de olhar. É até engraçado de olhar. E aí volto mais uma vez para a questão. A gente tem que deixar de ficar abrindo mão de disputas, a gente tem que parar de abrir mão de simbologias e de coisas que poderiam ser armas retóricas, discursivas, práticas muito grandes. Então, às vezes, sim, uma crítica atual pode muito bem trabalhar com a questão da punitividade e não deixar de ser crítica. É aquela história, né? O pessoal fala assim, ó, há uma indústria do medo em termos da criminalidade urbana e tudo mais. Eu concordo. Há um alarmismo muito grande. Eu concordo. Há um discurso de pânico que visa legitimar medidas muito emergenciais. Eu concordo. Agora, a pergunta que eu faço também é o seguinte, para além desses discursos de emergência, de alarme, sensacionalistas, tudo mais, não tem crime mesmo? O lugar que é perigoso, que está rolando assalto, não é perigoso mesmo e não está rolando assalto mesmo? Então eu vou fingir que só existe um lado da moeda. Tudo é uma criação de uma indústria. Não, cara, a gente tem que assumir esse espaço para quem reage a esse tipo de coisa não seja essa indústria, para que seja a gente reagindo. É uma coisa que vem há muito tempo, né, naquela teoria criminológica do realismo de esquerda. Eu não vou ficar falando que todo
todo malandro é Robin Hood, eu não vou falar que todo crime é uma conjuntura, né, do establishment capitalista, não, eu vou dizer que o crime é ruim, eu vou dizer que o bandido é ruim, eu vou dizer que a gente tem que cometer algum tipo de ideia ou medida que vá fazer alguma diferença em relação a ele, mas eu não quero a mesma resposta que o reacionário tem, eu não quero a mesma resposta que o cara da Law and Order tem, eu não quero a mesma resposta que a babaquista tolerância zero, que é uma institucionalização racista tenebrosa, né, que ainda faz sucesso, já teve o seu momento de pico, mas ainda faz sucesso, ela vai ter essa resposta que definitivamente não é igual à nossa. Não pode ser igual à nossa. Então eu quero responder essas coisas. Vai dizer pro cara, assim, ó, é aquela anedota que tem, né, aquela brincadeira do meme da internet, né, do cara que fala mais poesia, menos polícia, daí o cara é assaltado e manda ele ligar pra poesia, pro Batman, não sei o que. Velho, é meio calhorda esse argumento, é meio estúpido esse argumento, mas vamos deixar claro uma coisa, ele precisa sim de resposta, cara, porque tem assalto, sim, tem feminicídio, tem estelionato, tem golpe, tá cheio de coisa aí. Eu vou dizer para as pessoas o quê? Que elas têm que ponderar o punitivismo dela. Não, cara, eu quero ocupar esse espaço para, se houver algum punitivismo, que ele comece a ser de uma maneira que não é inteiramente deixado de mão beijada para essa canalhada toda aí. E talvez sendo um pouquinho mais cínico, tem que lembrar do camarada Khrushchev, né, cara? Se as pessoas acreditam que tem um rio imaginário, você não faz elas pararem de acreditar, você constrói uma ponte imaginária. Isso, dá um bote salva-vidas, cara, né? Não, tá aqui, ó. Inclusive, tanto tem aquele rio que eu construí uma ponte em cima dele. Pronto. Né? Não, agora tá louco, todo mundo cara. pode atravessar. Mas eu fico muito louco com essa coisa, né? Que é outro chavão, outro slogan que eu tenho batido há muito tempo. Velho, a crítica, ela é só crítica, ela nunca é autocrítica também, né? Ela nunca é autocrítica. As pessoas, elas adoram dizer assim, ó, criminalizar o feminicídio não vai resolver a morte contra as mulheres. Assim como criminalizar a homofobia não vai resolver a questão do preconceito de orientação sexual. Assim como criminalizar o racismo não vai resolver o problema da discriminação e tudo mais. Cara, ninguém tá dizendo que vai resolver. Se o cara acha que vai resolver, ele tá no argumento errado, ele tá no penalismo errado. Porque o penalismo não resolve nada. Não resolve nada. Agora, dizer também que ele não causa abalos, que ele não causa algumas chacoalhadas sociais em relação ao tipo de reprimenda, o tipo de resposta que ele oferece, é também estar no mundo da lua. E aí as pessoas, elas dizem assim, elas falam como se fosse um porta-voz, né? Não é isso, não é criminalizar pura e simplesmente o racista que a comunidade preta quer. Quer dizer, é duplamente um erro, né? Tu tá dizendo que tem um bem jurídico que tu não vai disputar e tu tá, inclusive, falando em nome de toda uma galera, dizendo que a comunidade gay não tem que querer uma criminalização, tem que querer uma mudança social e estrutural. Sim, eu quero também, velho. Eu não tô só de um lado aqui. Eu não tô atacando só numa frente. É óbvio que precisa de cultura, precisa de educação, precisa de mentalidade, precisa de tudo isso. Agora, uma pessoa que comete um crime de ódio contra a outra por função de não tolerar a sua orientação sexual, eu quero que essa pessoa sofra punição, sim. E eu quero estar lá para discutir que tipo de punição ela vai sofrer, e eu quero estar lá teorizando, inclusive, sobre qual é o estilo de reprimenda que a gente tem que promover. Eu me nego a fugir dessa discussão. Eu sou contra o sistema punitivo, eu sou crítico do sistema punitivo, sim. Agora, se ele vai estar lá e se ele vai existir, eu quero participar da discussão também. Eu não vou fugir da raia. Eu acho que essa é uma lição aceleracionista que a gente pode ter em termos de crítica criminológica e político-criminal. É a ideia de que nós vamos aproveitar o que der aqui, vamos tentar causar esse abalo, vamos andar na contramão aqui para ver o que acontece. E pode acontecer muita coisa. Pior do que já está, velho, eu acho bem difícil, cara. Eu acho bem difícil. Bem, Gabriel Divan. Quem sabe agora faz um servicinho pra gente. Onde é que as pessoas podem fazer download? Onde é que elas podem comprar? Onde é que elas podem ouvir a respeito do livro? Que não seja aqui também. Então, vamos lá. Como eu disse, este Vira Casacas marca a data mundial de lançamento de Revolução Permanente Volume 2, Ensaios sobre Política Criminal e Aceleracionismo. A partir de agora, você pode comprar ele no site da própria editora. Você vai lá em editorelegancia.com.br, sendo que, lembra, né, elegância é elegante mesmo, né, o negócio é em latim, né, cara, é com T, elegantia. Elegantia. Então, editorelegantia.com.br,
Tem o hot site que a editora fez para o livro também, que é editorelegancia.com/GabrielDivan. Você pode ir lá no meu site, gabrieldivan.net, e ver várias coisinhas que tem lá, inclusive o livro para download gratuito, inteiramente gratuito, completamente gratuito. É o livro inteiro. Não pense que você vai estar lendo lá pela página 31 e vai aparecer um pop-up assim, agora paga o resto aqui. Não. É grátis, inteiramente grátis. Gabriel, você está lançando um livro grátis e você está vendendo ele ao mesmo tempo? Sim. Gabriel, quem vai comprar se puder baixar grátis o livro? Quem quiser o livro físico. Então, aquela história, né? Aquela história. O cara quer comprar, compra. O cara quer baixar, baixa. Para mim, o interessante são as ideias circulando, né? Se você acha que vale a pena para você ter um livro físico para rabiscar à vontade e tudo mais, pode comprar. Se você acha que não, eu estou satisfeito em não pagar nada, né? Tudo bem, não paga. Se você só quer dar uma olhadinha, sem compromisso, pode olhar, né? Não só leva o produto para casa, como pega ele para você. E aqui não é aquela lógica que a gente tanto critica, né? Aqui você baixa o PDF e baixa o PDF mesmo, e o PDF está com você, né? Ele está virtualmente na sua posse aí, não será apagado na plataforma no futuro, né? Eu não vou pegar de volta isso daí, e se você quiser você mesmo mandar o link para um amiguinho, pode mandar também, né? Embora seja legal compartilhar os canais oficiais de acesso para que a pessoa vá lá fazer um download ou uma compra para ficar registrado, inclusive para eu ver quantas anda, né? A questão de downloads e compras. Então, gabrieldivan.net, tem uma seçãozinha nova lá, que é Novo Livro, e lá você tem algumas informações. E, Felipe Abal, porque eu também não canso de falar, está lançado ao mesmo tempo, né, uma série especial de episódios de podcast, que eu batizei de Rádio Revolução, onde são 10 episódios onde eu explico... Na verdade, são 11 episódios, porque eu falo do prelúdio também. Eu explico capítulo por capítulo do livro, episódios de mais ou menos meia hora, onde eu passo para vocês aí uma diretriz, mais ou menos, o que cada capítulo trata, e ele também está, assim como essas outras coisas, todos linkados aqui na descrição desse post. Caralho, fortíssimo, Gabriel Divan. Trabalho completo, cara. Trabalho completo. Só falta não, assim, pra colorir mesmo, cara. Só não, falta olha, pra colorir. Eu vou dizer uma coisa, cara. Eu pensei em dado momento em fazer uma coisa que aí sim, cara, eu ia me fuder de tal jeito, assim, ó. Eu pensei em fazer o seguinte, e se eu fizer um audiobook gratuito e eu ler o livro inteiro, e a pessoa que não quer nem baixar o livro, ela só quer ficar de olhos fechados escutando o livro. Eu pensei nisso. Felizmente, né, eu sofri, né, uma espécie de iluminação divina para não fazer isso, porque isso aí me demandar um tempo absurdo. Eu sofri também um aconselhamento, assim, na base de uma coisa meio passiva-agressiva da dona Ingrid Dutra, que é inclusive quem edita os episódios da Rádio Revolução também. Ela disse, pensa bem, como é que tu quer fazer, né? Não foi exatamente aquela resposta entusiasmada, boa, legal, foi algo do tipo, vamos ver. E eu pensei, na volta a gente compra, né? Na volta a gente compra, Então, assim, não tem o audiobook por enquanto e não tem, infelizmente, o livro para colorir por enquanto, né? Mas a gente tem aí um podcast onde eu falo bastante coisa sobre cada capítulo do livro para você se divertir. Também é inteiramente grátis. Tá em todas as plataformas aí. Tá nas plataformas que botam propaganda no meio, tá naquelas que não botam. Tá em tudo isso daí, né? Tá disponível o link aqui, como eu já falei. Lá no meu site, né? Você encontra o Revolução Permanente também, o volume 1, assim como um outro trabalho anterior, né, fruto da minha tese de doutorado, 10 anos atrás, né, o Política Criminal e Processo Penal. Você encontra tudo para download, você encontra coisas para download gratuito também em termos de artigos de produção recente, você encontra alguns dados mini biográficos, você encontra blog, você encontra absolutamente tudo. Então, estou colocando no ar aí uma quantidade bastante grande de coisas para quem quer se divertir, né, mergulhando no universinho, no mundinho Revolução Permanente volume 2, né, todo o lore, né, inclusive a prequel. Né. E eu vou dar uma dica aqui, Gabriel. Já que tu vai economizar dinheiro, tu vai fazer o download do livro do Gabriel Divan ali, cara, dá uma passada lá na loja da Insider, que tem um monte de coisa mais pra você comprar com o cupom do Vira Casaca, porque tu ajuda o Gabriel Divan de tabela.
tu compra aquela camiseta tecnológica, né? Aceleracionista, eu diria. É verdade. A gente estava aqui estudando assim, qual será o bom momento para colocar o merchan da Insider. Sem dúvida, se você economizar com compra de livro, por exemplo, eu não quero comprar, Gabriel, eu não sei se eu gastaria todo esse dinheiro num livro como esse, eu não sei se eu tô afim, eu não sei se eu gosto mais de livro físico, eu gosto de ler no computador, no celular, tudo bem. Então você economiza na compra e você economiza também nos gastos em relação à compra inteligente que você faz na Insider, porque com o cupom VIRACASACAS, tudo junto, grandão, VIRACASACAS, você tem desconto de 15% na primeira compra, desconto de 10% nas demais, descontos cumulativos com aqueles que o site já oferece, sempre é bom negócio. E outra coisa, né, cara? Versatilidade no vestir, inteligência no vestir aí, certamente é uma coisa que traz um ganho hoje em dia, porque ninguém tá afim de parar, olhar na frente do guarda-roupa, ficar pensando se combina ou não. Olha, o que dá para montar de combinação interessante com as peças da Insider ali, não tá no gibi. Muito bom, Gabriel Divan. Vamos para nossas dicas culturais, então, Gabriel. E eu vou começar aqui já vou emendar, cara. Porque assim, tu falou que não tá no gibi. E eu assisti a primeira temporada de uma série, ontem eu assisti o primeiro episódio da segunda temporada, são só 2, e vai ser a minha dica cultural, cara, que é Utopia. E o que tem a ver uma série com um gibi, na verdade uma graphic novel, né, que daí fica mais chique e tal. Ele é sobre um grupo de nerdola que estão lendo uma graphic novel e eles têm um board, né, na internet que eles comunicam, eles trocam ideia e tarará, e acaba que aquela graphic novel ela tem dicas a respeito de coisas que estão acontecendo naquele momento envolvendo uma conspiração, para não vou dizer o que, cara, mas é uma conspiração muito forte com pessoas muito poderosas envolvendo o sistema de saúde do Reino Unido e esse pessoal acaba lá. Então assim, cara, Utopia, sério, é muito legal, é muito diferente, é muito bonito, é muito bem filmado. Ela é de 2014, se eu não tô me... 2013, 2014, tá? Essa série é bem diferente, ela é baseada num quadrinho também, muito bacana, comédia de humor negro, mas, né, tu fica preso na história mesmo que acontece, assim, recomendo demais, você só vai encontrar em meios alternativos, que é o jeito que a gente gosta. Tá aí, Utopia, boa dica aí, cara, dica que mistura graphic novel, né, já me interessa, automaticamente me interessa. Enfim, Felipe Abal, eu andei, né, num sentido literário, audiovisual, metafórico e espiritual nos últimos tempos numa incursão, né, por estudos relativos à questão do País Basco, né. Sempre me interessei por aquilo, sempre me interessei pela história, pela peculiaridade dos caras terem uma língua que basicamente não tem raiz, né, por toda a questão política que envolve, né, a região e tudo. Então, nos últimos tempos, eu já tinha dado de dica num outro episódio aqui, eu assisti um filme, que é La Infiltrada, bem bacana, e eu estava lendo um livro chamado Las Fieras, de Clara Usson. Quando eu dei a dica, que foi no episódio do Tanguy, né, o antepenúltimo, eu ainda não tinha terminado o livro, agora eu terminei o livro, então assim, eu vou reprisar a dica aqui. Eu li o livro em espanhol, eu consigo ler bem em espanhol, né? Então quando tem uma obra que é de língua original espanhola, eu procuro ler no original, né? Eu acho que não tem em português ainda o livro, ele tem uma edição, se eu não me engano, é português de Portugal, né? Mas é só importada. Então, se você conseguir ler em espanhol também, e eu recomendo que leia também com um tradutor, o Google do lado, alguma coisa, porque às vezes você para pesquisar os termos, né, em euskera, né, na língua basca que aparece ali no meio, é bem interessante. E aí, para terminar a turnê do País Basco, né, a dica do livro da Clara Usson é muito, muito forte, assim, eu acho que tudo que o cara vê sobre a região, sobre os conflitos, a questão do ETA, da questão das GAL e tudo, o cara vê refletido no livro de uma maneira muito fiel, assim, a pesquisa que ela fez, né, é muito interessante de misturar fato histórico com um enredo fictício, assim, ela coloca personagens fictícios no meio dos fatos históricos reais, assim, é bem interessante. Para terminar, então, eu ainda estava numa espécie de ressaca do tema,
E eu assisti uma série de televisão que é bem curtinha, só tem 8 capítulos, ela saiu em 2020, ela é da HBO, se chama Pátria. Ela é baseada num livro de mesmo nome, o livro do autor Fernando Aramburu. Cara, assim, ó, muito boa mesmo, Pátria. Ela vai trabalhar com 2 famílias que têm um evento marcante que basicamente colocou fim na amizade entre eles, né, que tem a ver justamente com adesão e repelência, tem a ver com apoio e crítica, tem a ver com estar ou não estar ao lado, né, dos separatistas bascos e da questão do ETA num povoado lá do País Basco. É muito bacana, ela trabalha com passado, presente e futuro, assim, a história ela caminha, né? Às vezes está lá nos anos 80, às vezes mostra agora, o tempo atual, e é muito legal mesmo, cara. É uma forma de ilustrar um conflito que foi muito marcante, né? E que é muito recente, né, cara? É muito louco pensar que na Espanha, há pouco mais de, 30 anos atrás, tal, cara, os caras não conseguiam entrar num carro sem olhar embaixo para ver se não ia explodir, né? E é uma coisa que afetou muita gente, cara, tem muitos lados essa história, é muito legal, assim, é muito legal de ver, e essa série é bem, bem forte, bem joia. Muito bom, Gabriel Divan, já estava na minha lista essa série, eu não tinha dado play, agora é a vez que eu vou dar play. Meu amigo, vamos pros vivas, vamos pros salves? Eu tenho coisas anotadas aqui, cara, recebemos carinho. Eu também tenho coisas anotadas aqui, e eu tenho que fazer, inclusive, salves que tem a ver com o assunto do episódio de hoje, né? Então eu gostaria de começar aqui. Vai lá. Eu vou mandar um salvezão, um grande viva para a Patrícia Aragão, ela que é a editora master lá, ela é a manda-chuva da Editora Elegância e trabalha comigo há muito tempo. Ela foi a primeira pessoa que comprou inteiramente a minha ideia, quando lá em 2015 eu decidi que um livro, olha, aquele livro é grande, é pesado, deu trabalho. Aquele livro lá, nossa, não era um livro que alguém poderia olhar e dizer assim, você vai entregar de mão beijada? Sim, vou. Porque para mim fez sentido desde aquela época e continua fazendo sentido até hoje. Então, não é toda e qualquer editora que trabalha com uma editoração bonita, caprichada e que, inclusive, aceita sentar numa negociação para a gente fazer esse tipo de coisa, que é vender o livro ao mesmo tempo em que ele está inteiramente distribuído, ele é pirateado de fábrica. É o 3º livro que eu publico nesse método com a Editora Elegância, só tenho a agradecer a eles, né? Os livros saem muito bonitos, né? Não é porque é meu que eu estou falando, assim, é de bom gosto tudo, e enfim, né? Estou muito satisfeito, então, um grande viva aí para a Patrícia e para todo mundo que trabalha com ela por lá. Segundo viva vai para a nossa querida Domênica Mendes. Sim, a Domênica que, né, você pode procurar ela e falar com ela para negociar, caso você queira lançar o seu podcast aí, né? A DM Produções, né, está a todo vapor, e a Domênica me deu uma ajuda muito fundamental com a questão de colocar no ar os episódios da Rádio Revolução, os episódios onde eu já comentei aqui, né, eu vou falar um pouco mais sobre o livro, eles estão já disponíveis para você ouvir, já tem o link aqui na rolagem do texto desse episódio, você pode ir lá já e dar play depois desse aqui, e já me ouvir falando mais ainda, enchendo mais ainda o saco. Se não fosse a Domênica, né, grande parte desse trabalho ia levar muito mais tempo e talvez ia aparecer com muito menor qualidade. Então, muito obrigado a Domênica. E obrigado, por fim, a Ingrid Dutra, que me ajudou editando, né, o material que foi parar na Rádio Revolução e também tirando fotinhos, Felipe Abal. Eu tô bonito no site, cara. Tem umas fotos bonitas. Eu pareço bonito, inclusive. Pareço mais chique do que eu sou, na verdade, lá, porque a gente fez lá uma sessãozinha de fotos, né? Ingrid é a nossa maga, né, da multimídia, digamos assim. Meu último vivo aqui, para passar a bola para ti, é para o Gil Naufal, o chamado Master in Productive Procrastination. Ele que lá no Blue Sky disse assim, ó, eu adotei a estratégia do Gabriel Divan lá no último episódio, né, dizendo que funcionou a estratégia com ele, e ele tomou vergonha na cara e na hora que estava ouvindo o episódio, tirou o celular do bolso enquanto fazia o café da manhã e configurou o Pix recorrente para o Vira Casacas. Então, aquela nossa estratégia de hipnose / convencimento deu certo, né? Então, aqui o nosso querido amigo, ele fez o que você deveria fazer também aí, apoie o Vira Casacas, ou apoie o outro projeto que você mais gosta, aí porque é importante. E aí, de lambuja, ele pediu um salve
para os destruidores de sofá. Os gatos, Leia e Luke. Né? Quem diria, eu sei, né? como ele se sente. Eu sei como ele se sente. É horrível isso aí, cara. Quem Sofá, diria? eu já Aliás, desisti do o sofá, a foto dele aqui tem um pretinho e um que é meio preto, cinza com branco, assim, não sei quem é a Leia, quem é o Luke, tá? Se tem 3 cores, é gata. Tem 3 cores, é gata? Uhum. Olha aí, informação, é cultura aqui também, tá? Então o Luke deve ser o pretinho e a outra... Tem amarelinho? Ser... Tem amarelinho? Não tem, pelo menos eu não tô vendo aqui, né? Mas eu vou Mas chutar. A foto, eu vou dizer uma coisa, o sofá parece com alguns sofás que eu já vi na sua casa, tá? Então confirma a informação. Sim, senhor. Se tiver aquela que é preto, branco e amarelo, é sempre gata, Gabriel de Van. Vou guardar isso aí pra mim como um life hack. Informação. Eu tenho, então, 2 salves pra mandar aqui, porque eu também tinha anotado esse último aqui pro senhor, cara. Mas o Álvaro Bousada também foi comovido pelos seus apelos, Divan. Olha só. Olá, escuto Viracasacas desde 2017 e nunca deixei um comentário. Olha que absurdo, cara. Pela observação do Divan, me senti culpado por nunca ter vindo deixar um elogio. Então lá vai, vocês são bom demais, minha companhia na hora de fazer a comida da semana e tentar digerir a loucura do mundo. Infelizmente escutando na pior das plataformas, mas é aquele plano família na venda casada do plano do celular. Tá desculpado. Se puderem, mandem um abraço, claro que podemos. Pra Dinda, pra Dora, gatas aqui de casa. Abração, Dinda e Dora. E minha companheira Bruna. Abraço, Bruna. Salve, Bruna. A gata Dinda. Gata Dinda. Casa da Dinda. Será que ela tem algum parentesco com algum outro gatinho? Que isso já... Enfim, né? Não sei, pode ser. Sabe que eu achava que Dinda era um sinônimo de tia. Porque a minha Dinda é minha tia. Uhum. Aí um dia eu descobri que tem pessoas que são Dindos e não são tios. Até o Dinda ponto tem que ser madrinho. Dinda é madrinho. Mas eu achava que era tia, porque pra mim é a mesma que a minha tia. Aí lá pelas tantas eu fui aprender que não, cara. Tem pessoas que têm dindos e dindas que não são tios e tias. Até o ponto em que eu virei o dindo da Helena, né? É que aqui na minha casa a tradição é dindo é o tio. Padrinho, madrinha é sempre tio, assim, não é de gente de fora, sabe? Não... Pois é. Eu virei um dindo de fora. Olha só. El Padrino. Il Padrino. O próximo que eu tenho é longo aqui. Eu dei uma resumida no e-mail que a gente recebeu do Josiel dos Santos, Gabriel de Van. Mas fala a verdade, tu botou no Claude e mandou ele resumir. Resuma para mim, né? Não, eu resumi na unha aqui. Veio acompanhado com fotos da sua doguinha e ele diz o seguinte: salve, Carlos Felipe e Gabriel. Finalmente sentei acompanhado de uma merecida cerveja. Aqui vem, abre parênteses, o uso dos travessões enxertados por parênteses é homenagem ao Divan, ó, né? Agora vai ler o seu livro, tem lá. Sim, tem muito travessão lá, a editora ficou louca, inclusive, eu disse não. E lembrando, pessoal, infelizmente para mim, que se quebrou ao longo dos meses e meses que foram necessários para isso, não há escrita de inteligência artificial no livro Revolução Permanente, volume 2, como não há em nenhum outro. Sou eu mesmo. Os erros são meus, inclusive. Apesar dos travessões. Então ele está escrevendo para agradecer. Há tempos tenho vontade de escrever, mas o tempo sempre vai passando e acabo não escrevendo. Agora assistindo Fischer e os Fischerianos e um frio sábado à noite na companhia de Dorothy ou Doroteia, a doguinha cujas fotos vieram, já que a esposa está visitando a família em Minas. Falo de Tubarão, Santa Catarina, a terra da Dona Fátima. Conheci o Viracasacas nos idos do segundo semestre de 2023, quando estava passando por uma fase muito confusa. Buscando coisas para ouvir, não sei de que forma cheguei a vocês. O primeiro programa que tenho lembrança de ouvir foi o do Matuela. Que baita programa, olha lá. Depois disso, também não me lembro muito bem quando vocês me apresentaram o Mark Fischer. Olha só. Nesse caldo, nesse meio tempo, segundo semestre de 23, me empenho, depois de 8 anos fora do mundo acadêmico, em compor um projeto de doutorado em História. O ânimo para isso, em boa parte, veio de ouvi-los. Porra, a gente não fica sabendo dessas coisas nunca, né, cara? Coisa boa. Aprovado em História na Universidade Federal de Santa Catarina, passei o ano de 2024 ouvindo às terças e quartas à noite no trecho Floripa-Tubarão. Voltando das aulas presenciais no Palio 2007 Guerreiro. Só um pouquinho. Atenção, é uma questão canônica aqui. Quer dizer que ele estava em Floripa e se largou pra Tubarão com os bruxos? É isso aí.
Será que Armandinho é um poeta? Porra, aí ó. Vamos pra cima, gremiou? Não, aí já foi Não, demais. peraí. É a primeira vez que eu vejo alguém... já foi muito Não, só um pouquinho, mas é alguém real que se largou, né, com os bruxos de Floripa, cara. Que é isso, velho? É uma espécie de... Abriu uma fenda no espaço-tempo aqui. Hoje, com o doutorado trancado e voltando, tentando sair de uma nova crise, completamente desanimado da minha área de atuação, licenciamento ambiental, porra, né? 2026, foda. Querendo mudar para qualquer coisa que aliene menos o meu cérebro para que eu possa pensar em coisas relevantes, o vira-casaca se mantém como um respiro e uma abertura para a reflexão, empolgando para o pensamento crítico. Também me tornei leitor assíduo do blog do Divan. Todo sábado de manhã eu tô lá. É ele, Gabriel. Porra, cara, o serviço é completo, meu. Que coisa incrível. Olha, caras, vocês fazem parte de um ecossistema crítico foda demais. Seus convidados e temas possuem uma potência e um eco fundamental para pensar no nosso tempo. São muito importantes para a recepção de Fischer em terras tupiniquins, por exemplo. Enfim, quero agradecer pelo empenho em manter o programa, apesar de eventuais boicotes de alguns tocadores Spotify, filho da puta. Ele que coloca, não eu. Tá. Continuem firmes na paçoca, camaradas. Mandem, por gentileza, um viva para minha esposa Lisiane, que não ouvirá porque raramente ouve podcast. Porra, Lisiane, só nós. Só peço nós. Pô, Lisiane, olha só, Lisiane. olha aí, cara. Pô, se não tem um atestado confirmado de qualidade já em tudo que ele falou aí, Lisiane. Onde é que nós estamos errando, Lisiane? Fala pra nós. Abre teu Fala, coração, Lisiane. É, Lisiane, pô. E para a nossa Dorothy Doroteia. Grande salve para Dorothy. Em tempo, aproveitarei a ocasião e colocarei aqueles 5 pilas no Pix recorrente. Um forte abraço, Josiel. Porra, Josiel. Meu Deus do céu, cara. Josiel é o cara. Cara, se baterem na porta aqui, eu vou abrir achando que é o Josiel entregando uma pizza e uma sobremesa, cara. Muito obrigado, cara. Pô, é muita informação boa, é muita coisa boa. Cara, e é isso, sabe? A gente fica dizendo assim, não tem problema em você olhar assim, ô galera, eu quero fazer uma pergunta, eu não gostei disso aqui, eu não concordo com o ponto X, disso aqui. Claro, a gente aqui é um ecossistema, como ele falou, é uma família também, sob certo aspecto. Agora, tem gente que vai lá e gasta toda a energia do mundo pra falar um negócio que não gosta, não sei o quê, e aí tu pergunta assim, tá, mas às vezes pra fazer o que gosta, você gasta também essa energia? Gaste também essa energia? Hoje eu tô cheio das metáforas, né? Tinha um amigo meu que dizia assim, vamos surfar amanhã, 6 da manhã, que daí o sol nascendo, o mar, que eu falei, que 6 da manhã, cara, tá louco? Aí o cara me deu um contra-argumento, assim, interessante. Ele disse, velho, tu não acorda pra fazer coisas chatas, tipo trabalhar esse horário, e pra fazer coisa massa, tipo pegar onda, não rola? Eu fiquei pensando, porra. Então assim, ó, o cara que gasta energia pra fazer uma crítica, tudo bem, meu, ninguém é imune a críticas e ninguém tem que ser. Agora, parece que gastar energia pra falar coisas bonitas assim custa caro, né? Pô, por mais Josiéis no mundo aí, cara. Isso aí, mais Josiel, por favor. E obrigado por confiar na gente pra, né, acompanhar você em todos esses momentos aí, né? Porque não é fácil, né? Esses trajetos e essas coisas e tudo mais. E Elisiane, eu continuo intrigado. Continuo intrigado. O que a gente fez pra ti, Elisiane? O que a gente fez de mal pra gente? A gente vai tentar corrigir, a gente vai ser melhor, Elisiane. Dá mais uma chance pra gente. Vamos ser o quê? Homens inocentes? E homens normais, gente só... Valeu, pessoal. GabrielDivan.net. Tipo aquele cara do The Office que criou aquele site lá, né? Aí o cara mostrava o cara... É, GabrielDivan.net. GabrielDivan.net. Você está adormecendo agora e pensando em GabrielDivan.net. Tchau. What is normal, man? What do you mean, normal man? Just innocent, man.